Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu quero te convidar a ficar até o fim desse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre psicoterapia. Fala pra mim, você já fez terapia? Você acha que terapia é coisa de gente maluca? Ou você pensa, mas o que será que eu vou dizer? Né? Ou então você acha que você vai gastar seu tempo e o seu dinheiro com conversas? Se você disse sim para alguma dessas perguntas, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu quero te contar um pouco sobre a minha história com a terapia e te apresentar o que é que eu aprendi nesse processo. E quem sabe assim eu consiga te ajudar a sanar alguma dessas dúvidas. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eric Santana e o objetivo desse canal é de te ajudar a entender melhor as situações do dia a dia através do autoconhecimento e compreender qual é a sua identidade e vivenciar o seu propósito. Tamo junto? Então, bora! Antes de eu começar a falar, eu quero contar então um pouco da minha história e quem sabe assim você se identifique de alguma forma com ela. Quando eu estava com 25 anos, já tinha 6 anos que a minha esposa, Vanessa Cardoso, sofria de depressão. E num momento muito difícil da nossa vida, eu resolvi buscar ajuda psicológica para ela. Eu confesso que eu tinha um certo receio de procurar algum profissional da área, até por conta da religiosidade. Mas na condição que ela estava difícil, eu não tinha outra opção, então eu decidi procurar uma psicóloga. Em poucos meses de terapia, eu consegui observar uma melhora considerável no seu comportamento. E passado um pouco mais de tempo, agora eu também estava fazendo terapia. Até porque eu carregava um pouco de questões, um pouco não, bastante questões pessoais. E olha só, eu reconheço que antes de eu começar a fazer terapia, eu fazia todas aquelas perguntas no começo do vídeo. Porém, com o passar do tempo, eu pude perceber todos os benefícios que a terapia trouxe tanto para mim quanto para minha esposa. E é com base nessa experiência que eu quero te apresentar 5 benefícios de fazer a terapia e principalmente o que é que eu aprendi nesse processo. Primeiro aprendizado, autoconhecimento. É muito comum em entrevistas de emprego aquela famosa frase: me fale sobre seus defeitos e sobre as suas qualidades. Não é mesmo? E de forma estranha as pessoas não conseguem falar sobre si porque elas mal se conhecem. Por isso, o primeiro benefício que eu considero que a terapia traz é um processo de autoconhecimento. Quando eu comecei a me conhecer melhor, passou a ser muito mais fácil de entender e responder questões daquelas, por exemplo, quem sou eu? Por que eu reajo de determinada forma diante de tal situação? Por que é que eu me sabotava tanto? Por que é que eu me comparava tanto com as outras pessoas? Então, a partir daí, as coisas começaram a fazer muito mais sentido e eu já não enxergava mais o mundo e nem a mim mesmo do mesmo jeito. A possibilidade de me conhecer trouxe amadurecimento e transparência quanto à tomada de decisão e acabou facilitando eu entender também como que as outras pessoas são e como que elas se comportam. E aqui eu quero te deixar uma pergunta. Quem é você? Você consegue responder? Segundo aprendizado, autocontrole. Antes da terapia, eu sofria muito com compulsões, mas a principal delas era sexual, mais especificamente na pornografia. Eu tinha certeza que eu nunca ia conseguir abandonar esse vício e ter um casamento saudável, o que gerava muita dor, muito ressentimento e muita tristeza tanto para mim quanto para minha esposa. Mas o segundo benefício que a terapia me trouxe foi a clareza que eu tenho controle sobre os meus atos e eu tenho a possibilidade de pensar antes de agir.
e ainda identificar quais são os momentos que eu me sinto mais vulnerável a ser tentado. E dessa forma eu posso decidir de forma mais consciente se eu quero ceder à tentação ou se eu vou buscar outras formas mais saudáveis de lidar com a situação. E aqui eu quero te deixar outra pergunta. Você se vê como um animal que vive por instinto ou você consegue ter clareza e domínio sobre os seus atos? Terceiro aprendizado, autorresponsabilidade. Normalmente, a gente costuma colocar sobre os ombros de outras pessoas a responsabilidade pelas nossas frustrações e decepções. A gente não consegue enxergar e aceitar que somos única e exclusivamente responsáveis pelas nossas atitudes. Um exemplo muito claro é o fato de que quando alguém comete um crime, nenhuma outra pessoa pode ficar presa no seu lugar. Quem cometeu o crime é o único responsável pelo pagamento da pena. Logo, se outras pessoas estão fazendo escolhas por você e isso está te trazendo frustração e decepção, significa que você está sendo irresponsável. Quando eu comecei a fazer a terapia, o meu senso de autorresponsabilidade era bem baixo. Eu costumava culpar a Deus, culpar a minha esposa, a minha família, o sistema, as circunstâncias no geral, né? Pelo meu fracasso profissional, espiritual, pelo meu excesso de peso, pela minha baixa autoestima. Ou seja, né, eu culpava todo mundo pelas minhas frustrações, as minhas angústias e decepções. E aí, quando eu comecei a entender que eu era a única pessoa responsável pelas minhas atitudes e as minhas decisões, e que também eu seria o único responsável pelas consequências, então eu passei a viver de forma mais consciente, mais assertiva, tirando das costas das outras pessoas esse fardo. Isso me fez definir também como que eu iria lidar com o meu casamento, com o meu dinheiro, com o meu tempo e com tudo que compete a mim decidir de forma autorresponsável. E a pergunta aqui é a seguinte: até quando você vai permitir que outras pessoas tomem a decisão da sua vida e você vai permanecer nessa irresponsabilidade? Quarto aprendizado: se compare apenas consigo mesmo. É muito comum e muito triste o que a maioria das pessoas costumam fazer consigo mesmos. Elas tendem a se compararem com as experiências alheias, diminuindo e invalidando as suas próprias experiências. É como se apenas os outros conseguissem progredir, é como se apenas os outros pudessem ser felizes e completos. Valorizar as suas próprias conquistas e experiências costuma ser uma tarefa muito difícil para esse tipo de pessoa. Quando eu cheguei no consultório, eu não consegui enxergar nada de bom na minha vida, para ser honesto com vocês. Parecia que todas as outras pessoas eram muito mais felizes, muito mais inteligentes, muito mais realizadas, muito mais até abençoadas. Mas o autoconhecimento me fez refletir que eu preciso me comparar só comigo mesmo. Um exercício muito importante e que de tempos em tempos eu costumo fazer é verificar como que eu pensava, como que eu agia, como que eu me comportava e quais eram os meus planos há 2 ou 5 anos e comparar eles com o meu momento atual. E isso me ajuda a redefinir a rota da minha vida e agir com muito mais clareza e entender que eu não preciso me comparar com ninguém para ter uma vida com propósito. Uma frase que eu aprendi e que me ajuda a definir essa situação é a seguinte: na vida, a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. E a pergunta aqui é a seguinte: até quando você vai ficar comparando a sua vida com a vida das outras pessoas e vai ficar vendo o tempo e as oportunidades passarem? Quinto aprendizado: você se torna mais crente. Eu quero deixar claro aqui, gente, por favor, que psicologia não é uma religião, tá bom? Na verdade, nesse processo de autorreflexão e de autodescoberta, você começa a se questionar em todas as áreas da sua vida. E na área espiritual não é diferente, tá? Você começa a se questionar se o que você criou a vida toda está baseado em fatos e experiências reais e pessoais,
ou se a sua fé está baseada apenas naquilo que você ouviu, né, do seu pastor, do seu padre, do seu mentor espiritual te apresentar durante todo esse tempo. E comigo não foi diferente. Na minha jornada de terapia, as minhas crenças começaram a desmoronar, porque o meu relacionamento com Deus, ele estava condicionado apenas ao arrependimento pelos meus pecados, tá? Pelas minhas compulsões. Me arrependia das minhas compulsões. E tudo que eu conhecia era por conta daquilo que eu tinha ouvido e não pelo que eu tinha vivido de fato. Então, a partir daí, eu passei a buscar experiências pessoais com Deus. E eu comecei a enxergar Deus como um pai que é presente e que me ama por quem eu sou e não pelo que eu possa fazer para receber o seu amor. E fica aqui mais uma pergunta. Você acredita em Deus só pelo que você ouviu ou você tem convicção das suas experiências? E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você se identificou com esse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu quero muito saber o que é que você pensa sobre fazer terapia. Eu quero aproveitar aqui também para deixar o meu agradecimento à doutora Lura, que é a nossa psicóloga. E se você é daqui de Limeira, fica aqui a recomendação. Compartilhe então esse vídeo com algum amigo, algum parente que esteja passando por um momento de depressão, alguma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico ou que apenas deseja se conhecer melhor. E se inscreve nesse canal, a sua inscrição é muito importante e ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Me acompanha também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, com esse endereço aqui, ó, @DiericSantana. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau!